Mateus, capítulo 18. E eu quero ler convosco dos versos 21 ao 35. E ao contrário do que é hábito, eu não vou expor a passagem bíblica. Eu vou aproveitar este texto, palavras do Senhor Jesus, para suportar o meu sermão. Amém? Hoje vai ser um pouco diferente daquilo que estão habituados. Eu também já não sei se estou habituado a pregar assim, porque já há muito tempo não prego assim, mas eu queria ler esta passagem convosco para servir de suporte ao meu sermão. Todos os sermões, todas as pregações, elas têm que estar baseadas biblicamente. Se assim não for, não vale a pena nós estarmos a ouvir um pregador. Então eu vou suportar o meu sermão e vou ver algumas partes deste texto, inclusivamente também lá em Gênesis, mas esta passagem vai servir de suporte ao meu sermão desta noite. Amém? E ele vai ser um pouco diferente, porque eu só vou sair um pouco dos meus trâmites normais de pregação. Os irmãos já vão perceber porquê. Amém? Então, Mateus, capítulo 18, versos 21 ao 35, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amados irmãos, eu hoje vou falar de perdão, novamente. E o tema do meu sermão é a necessidade do perdão. E uma das mensagens mais coerentes, mais emergentes, e que devia acontecer mais vezes nas igrejas evangélicas, é mesmo o perdão. A mensagem do perdão. O pior é que nós não queremos falar nisto. O pior é que nós queremos esquecer todas as coisas e queremos falar mais nas bênçãos, queremos falar mais no show, queremos falar mais no engrandecimento da igreja, mas o que me interessa, e o que interessa ao Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho do perdão. A base, o âmago, o núcleo do Evangelho é o perdão. Diz a palavra em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo fala de perdão. É o maior versículo que fala de perdão. Da abertura do coração de Deus aos homens, não escolhendo anjos,
não escolhendo os animaizinhos, os passarinhos, mas Ele foi escolher aqueles que eram seus inimigos, aqueles que lhe faziam mal. O exercício diário do perdão é o modo em que nós podemos dar paz às nossas consciências e aos nossos corações. Porquê? Porque pela graça de Deus nós recebemos perdão. Pela graça de Deus nós hoje somos perdoados diariamente, hora após hora. E eu então sou um pedincha do perdão de Deus. Eu sou um pedincha do perdão de Deus. E assim, desse modo, dessa forma, nós somos afastados dos juízos decorrentes da nossa falta de perdão. Eu queria, ao contrário daquilo que estamos habituados, e eu disse que hoje o sermão era diferente, eu queria que os meus irmãos me permitissem contar uma história, um pouquinho resumido da história da minha vida. Em 1988, no dia 17 de abril, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque eu tive uma infância completamente terrível. Para qualquer criança, até à idade dos meus 20 anos, eu não tinha amor, eu não conhecia compreensão, eu só conhecia discussão, eu só conhecia separação, eu só conhecia pancada, eu não conhecia nenhum reconhecimento e o meu coração estava repleto de ressentimentos, o meu coração estava repleto de ódio e eu buscava amor. Eu buscava algo que me preenchesse o meu coração. E nesse dia, no dia 17 de abril de 1988, alguém chegou ao pé de mim. Esse alguém já não está junto a nós, já está na glória. E esse alguém disse: Jesus te ama. E aquilo entrou no meu coração, porque era aquilo que eu queria. Eu queria era amor. Eu queria atenção. Eu queria que alguém olhasse para mim. Mas durante aqueles 20 anos, desde que eu me conheço como gente, até à idade dos 20 anos, eu fiz aquilo tudo que era terrível que um adolescente pode fazer. Tudo. A única coisa que eu nunca fiz na minha vida foi matar. Do resto, eu já fiz tudo. E aos 20 anos eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. Em maio de 88 eu ia para entrar para a tropa e eu supliquei ao meu pastor, e disse: pastor, eu não quero ir para a tropa sem ser batizado. E ele abriu uma exceção e batizou-me sozinho num tanque de uma piscina. E eu entrei no dia 3 de maio de 88 para a tropa e eu fui completamente gozado, enxovalhado, porque os jovens da minha idade, os tropas, os meus colegas, eles iam ao final do dia, do curso, eles iam se divertir, eu ficava sentado na minha cama lendo a minha Bíblia. Bíblia é essa que eu não tinha dinheiro para comprar, mas alguém me ofereceu a Bíblia. E eu passava as minhas noites, até que adormecesse, lendo a minha Bíblia e suplicando a Deus que a minha semana passasse rapidamente para eu no domingo estar na igreja. Eu morava a 14 km de distância da minha igreja e eu não tinha dinheiro, porque ninguém me dava dinheiro. Eu não tinha trabalho, só tinha a tropa e só tinha dinheiro ao final do mês, que era quando eles me pagavam, mas nos 2 primeiros meses eu não tinha dinheiro porque não se paga. E eu percorria aqueles 14 km a pé de manhã e vinha só à noitinha. Eu assistia aos 2 cultos, muitas vezes não almoçava, mas eu queria assistir aos 2 cultos porque eu queria me encher de Deus. Muitas vezes fiz aqueles 28 quilómetros debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de vento, por amor de Deus, a Deus e à minha alma. Passado uns 2 meses e pouco, o pastor viu a minha entrega total. Eu comecei cantando um louvor, onde eu estive praticamente até sair daquela igreja. Mas mais ainda, Deus tinha reservado para mim, ao fim de 6 meses de ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu fui tirar um curso como líder de grupos familiares. E passado um mês eu já era chefe dos líderes dos grupos familiares. Em 89 eu casei e comecei a tirar o curso, o meu curso de pastor, onde eu frequentei perto de 2 anos e meio, de cerca de 3 anos. E as coisas iam andando. E eu via a minha vida, sim, agora sim. Agora tenho uma vida.
Tinha um ministério, tinha uma igreja, tinha Deus, tinha uma família. Mas o pior foi quando em 98, em 95, o pastor da minha igreja sai, há uma separação radical dentro da igreja. E aquilo abalou-me um pouco. E eu tive que recorrer à Bíblia e me encher da Bíblia para aguentar aquela separação. Porque foi o meu pastor que foi embora, foram irmãos da minha igreja que se foram embora, foram colegas meus de ministério que se foram embora, e aquilo estava-me a arrebentar o meu coração. A angústia estava-me a assolar. Mas Deus foi misericordioso comigo. E Ele disse para mim: João, vai na tua força que eu sou contigo. Continua no teu caminho. E eu mesmo, todo angustiado, eu continuei a fazer o meu trabalho exatamente com o mesmo amor, o mesmo empenho, a mesma dedicação. Em 98, o meu irmão falece. O meu irmão já estava separado. Eu tinha levado toda a minha família para a igreja. Toda. Eu estava contente na minha igreja porque eu via toda a minha família, a minha mãe, os meus irmãos, tudo, menos o meu pai. Mas em 98 o meu irmão falece na cidade de Mâcon, em França. E eu já não estava na minha igreja, mas ele dizia: mano, eu estou contigo na mesma. Nós adoramos o mesmo Deus. E aquilo compensava. Mas quando ele faleceu e eu passei uma semana terrível, sozinho, sem ajuda nenhuma, eu e Deus, naquela cidade de Mâcon, para trazer o meu irmão para Portugal, o corpo. E quando eu o trouxe, qual não é o meu espanto? Onde eu não vi ninguém da minha igreja junto a mim. Ninguém me apoiou. Aquelas pessoas todas que eu tinha apoiado, que eu tinha ajudado, que eu tinha dado de mim, naquela hora, ninguém estava lá. E aquilo começou-me a criar confusão na minha cabeça. E eu comecei a questionar, eu comecei a pensar: será que é? Será que é isto que é a igreja? Será que é isto que é o reino de Deus? Será que é isto que é o amor de Deus? E aquilo começou a corroer o meu coração, de tal forma que em 1999 eu abandonei a igreja, abandonei o povo, abandonei o ministério, abandonei tudo. E a minha vida passou-se a dedicar à bobadeira, às discotecas, aos bailes, ao sexo, até que em 99 tal não era o estrago que eu tinha feito na minha vida e na vida das pessoas que me rodeavam, que só me restou o divórcio. E aí foi o descalabro total. A minha vida era trabalhar de dia e passar as noites em Alcântara, no Castré, no Bairro Alto. Tudo aquilo que era noite era para mim. Tudo aquilo que era noite era para mim, inclusive tudo aquilo que envolve a noite. Deus já não era comigo, a minha Bíblia já estava a apodrecer e eu continuava vivendo à minha maneira. Em 2000 eu venho para o Algarve, 2000, perto de 2001. E Deus começou a trabalhar de uma forma que ainda hoje eu não compreendo. Porque no Algarve existem muitas igrejas. Menos que lá em cima, mas aqui existem muitas igrejas e as ruas são mais abertas e dá para ver melhor as igrejas. E eu passava com o meu carro ao pé das igrejas, à porta das igrejas, e o carro parecia que travava. Eu acelerava e o carro parecia que travava. E o carro estava quase a abrandar à porta da igreja, mas quando chegava à porta da igreja eu acelerava outra vez e ia-se embora. Conheci a minha mulher, ela engravidou do meu filho, mas o meu coração estava lá na mesma podre, miserável, impuro. Eu fiz mal à minha família, fiz mal à minha empresa, fiz mal às pessoas que me rodeavam, porque eu não tinha amor, eu só tinha rancor, eu só tinha falta de perdão. Aquilo que se passou lá atrás, em 98, ainda vivia dentro do meu coração. Tudo aquilo que é mau eu fiz, meus amados irmãos. Eu não era digno de me sentar mais numa cadeira de uma igreja. Eu não era digno mais de entrar dentro de uma igreja. Eu não era digno mais de abrir a minha boca e falar a palavra de Deus. Passámos fome e isso ia aumentando mais a minha angústia, ia aumentando mais a minha mágoa.
E eu cheguei ao ponto de eu próprio, com os conhecimentos que eu tinha de medicina, eu dizer cá para mim: João, tu estás com uma cirrose, não tarda nada. Porque eu estava completamente alcoólico. A minha vida era álcool. De manhã à noite. Só que num dia, no dia 3 de junho de 2011, Deus decide trabalhar na minha vida. Eu estava deitado no meu sofá, lá na casa onde morávamos, lá em Salir. E alguém me bate à porta. Eu levantei-me, fui abrir a porta, eu estava de calções, era verão, dia 3, era em junho. Eu estava de calções e t-shirt, ou não tinha t-shirt, não me lembro. Eu vou abrir a porta e a senhora que estava lá a bater à porta, ela perguntou-me: a que horas acaba a igreja? Que horas acaba a igreja? Aqui? Aqui não abre igreja nenhuma, não abre a hora nenhuma, isto aqui não é numa igreja. Não, é aqui uma igreja. Eu fiquei assim a olhar para ela: mas a senhora está a gozar comigo? Isto aqui não é numa igreja, aqui é a minha casa. Estou aqui por baixo. Não sei. Eu realmente ouço uns barulhos aí, umas coisas, mas eu não sei se há para aí uma igreja. Mas olha, não tenho problema nenhum. Eu tenho a chave do portão, porque lá embaixo eu tinha a minha oficina. Eu tenho a chave do portão, eu abro à senhora e a senhora vê se há uma igreja. Pois é, meus amados irmãos. É que quando eu meti a chave ao portão, eu paralisei. Eu não conseguia sair daquele portão de jeito nenhum. E a senhora falando comigo e eu nem sequer escutava. Isto trabalhava tudo cá dentro, eu estava dormente, eu tremia todo. Parecia que estava dentro de um cubo de gelo. E a senhora acabou de falar comigo e aquilo passou e eu fechei o portão e fui para a minha casa. Isto era para aí 2 da tarde. Eu já não descansei, já não vi nada, já não dormi, já não... nada. O meu corpo tremia, estava todo dormente. Eu só tinha a vontade de descer outra vez. Mesmo assim, de calções e chinelos e em t-shirt. E eu aguentei aquele sofrimento todo cá dentro. Durante uma tarde inteira. À noite eu não resisti. Sem dizer nada a eles. Eu saí. Como era o meu hábito sair à noite. Eles sabiam que eu ia para os cafés. Só que naquela noite eu não fui para os cafés. Eu daquela noite entrei daquele portão. E eu passei um culto inteiro. Desde os louvores da oração até à pregação, Deus a falar comigo. Tudo aquilo que foi falado estava-me tudo a entrar aqui dentro. E eu vi a minha vida toda, daqueles 11 anos, quase 12 anos, que eu destruí a minha vida, eu via toda ali, naquele culto. E eu fui à frente. E eu chorei tanto. E eu disse: Deus, se fores capaz, perdoa-me novamente. E quando o culto acabou, aquele pastor disse-me para mim: tu vais ser pastor desta igreja. E eu olhei para ele e disse: é impossível. Não posso. Tudo aquilo que eu fiz, não mereço isso. Isso é demais. Só que Deus é Deus. A minha esposa não acreditava que eu estava na igreja. Ela dizia: isso é tudo palhaçada, é tudo fantochada. Tu estás a nos enganar. Mas o que é certo é que, exatamente igual àquilo que tinha acontecido a primeira vez, lá em 88, eu consegui novamente levar o meu filho para a igreja, levar a minha esposa para a igreja. Preguei naquela igreja. Começámos a cantar naquela igreja. Depois vim para a igreja do Olé. E depois vim para a igreja de Quarteira, onde fui nomeado vice-presidente da igreja. Tudo isto porquê? Por causa do amor de Deus. Por causa da sustentabilidade do perdão de Deus. Deus nos tem perdoado, meus amados irmãos. Só para resumir, porquê é que eu falo tantas vezes em perdão?
Porquê é que eu dou tanto importância ao perdão? Porque Ele foi capaz de me perdoar mesmo um bandido miserável que eu era. Como eu vos disse, só me faltou matar. O resto eu fiz tudo. E Ele foi capaz de disponibilizar perdão e amor para este aqui. Se Ele foi capaz de fazer comigo, eu entendo ao ler este texto. Porque o que Jesus está-nos aqui dizendo é verdade, é isto mesmo. Eu perdoei-te 10.000 e tu não perdoaste 100. Como é que eu posso não perdoar? Se Deus me perdoou, se Deus apagou, Ele retirou as mágoas, retirou tudo dentro do meu coração. Eu hoje olho para aquele tempo e já não me diz nada, já não mexe comigo. Porquê? Porque Ele me limpou o meu coração. Se Ele conseguiu perdoar a mim, porquê é que eu não posso perdoar aos outros? Conforme Ele me perdoou, eu estou obrigado a perdoar. Nesta igreja, não nesta, mas aqui em Olhão, eu fui enxovalhado e existem testemunhas disso. Só que eu nunca larguei o Deus que já me tinha perdoado. Eu nunca o abandonei. Eu continuei sempre em frente. Pedro estava perguntando, ouvindo o ensinamento de Jesus acerca do perdão, porque ele estava falando em perdão. Todo este capítulo 18 ele fala em perdão. E Pedro lembrou-se lá de Gênesis, capítulo 4, no verso 23, ele lembrou-se lá desta passagem e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. E o que Pedro está aqui a interrogar Jesus é dizendo, sim, mestre, então, mas se eu tiver que perdoar, quantas vezes eu perdoo? 7? E Jesus diz, não, tu vais perdoar 70 vezes 7. Quando Jesus diz aqui, vais perdoar 70 vezes 7, não é 490 vezes. Jesus não está aqui a colocar número. O que Jesus está aqui a dizer é que o perdão é infindável. O perdão é sempre. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Assim como eu te perdoo a ti. Assim como eu me esqueci daquilo que tu fizestes. Assim como eu apaguei da tua vida essa trágica época em que vivestes. Este texto nos ensina o método, a forma de nós chegarmos ao perdão, de nós perdoarmos. Você pode me perguntar assim, pastor, mas você perdoa com facilidade? Não. Não. Existem coisas que por causa da minha natureza pecaminosa me afetam. E é mais difícil eu perdoar umas coisas do que outras. Claro que sim. Por causa da minha natureza. Eu, homem. Mas eu, filho de Deus, não me nada. Pastor, então se o ofenderem, se o roubarem, ali existe o pai das causas, o grande juiz. Aquele que milita pela minha vida. Aquele que julga as minhas causas. Um grande homem de Deus disse que, e também está mais ou menos escrito em Provérbios, que a falta de perdão mata a alma e consome os ossos. E eu estava sofrendo na minha vida por causa da falta de perdão. Para você ver, eu vestia 38 calças naquela época.
E hoje já tenho seu 46. Há uma regeneração do corpo em relação à libertação do coração. Você está a entender isto? O texto nos fala de longanimidade. Longanimidade quer dizer tolerância. E o crente deve ser tolerante. O crente deve ser paciente. O crente deve ser condescendente. O crente deve pensar assim: tu hoje estás a cair, mas amanhã vais-te levantar. E o crente nunca pode chegar ao ponto de pensar que todos os outros são pecadores, menos eu. Todos nós falhamos. Todos nós prejudicamos alguém. Todos nós gostamos de ser perdoados e desculpados. Se nós formos perder a tranquilidade, a nossa tranquilidade de mente, por causa do pecado de outros, nós nunca vamos ter paz. Porque a nossa mente está sempre ocupada com esse problema, com essa situação. Eu vou comer com o problema do outro, eu vou trabalhar com o problema do outro, eu vou dormir com o problema do outro. Resumindo isto, quem sofre mais com a falta de perdão sou eu próprio. O outro nem sequer sabe. Você está entendendo isto? Aquele que fez a ofensa, aquele que praticou a ofensa, aquele que está debaixo da minha falta de perdão, ele não sabe que eu estou sofrendo porque não lhe perdoo. Ele está vivendo a vidinha dele toda. Eu não. Eu estou perdendo a minha vida, os meus momentos de calma. Nós precisamos ser longânimos. E nós precisamos ser longânimos à vista do exemplo de Cristo. Porque, meu amado irmão, convenhamos uma coisa. Conhecendo eu a Bíblia como eu conheço, já tendo corrido os 4 evangelhos várias vezes, eu nunca vi ninguém ser tão maltratado, tão enxovalhado, sofrer tanto como Jesus Cristo. E a Bíblia me diz que Ele nunca abriu a boca. Ele nunca pagou com a mesma moeda. Ele sempre teve uma palavra de amor, uma palavra de carinho, até mesmo para aqueles que o trataram mal. Se nós virmos, meus amados irmãos, em Mateus 23, que é o pior discurso de Jesus, mesmo assim esse discurso está embrulhado em amor. Longanimidade é uma atitude pessoal. Não espere dos outros irmãos longanimidade. Espere de si longanimidade. É você que tem que exercer esta atitude. É você que tem que exercer esta virtude. E eu digo virtude porque Paulo fala-me lá em Gálatas 5, no fruto do Espírito, e está lá a longanimidade. Ser longânimo, ser paciente, ser condescendente. Um dos atributos de Deus, exclusivos de Deus, que Ele só dá a quem é dele, é a longanimidade. Porque o Pai do perdão é Deus. Ele perdoou mais do que você vai perdoar. Ele foi mais ofendido do que você jamais será. E Ele dispôs-se a perdoar. Ele dispôs-se a limpar. Ele dispôs-se a esquecer. A Bíblia diz que Ele perdoa e nunca mais se lembra. Ai, pastor, mas eu tenho aqui uma cicatriz. Deus não tem cicatriz nenhuma, porque Ele nunca mais se lembra. Deus é longânimo. E por Ele ser longânimo, muitas vezes Ele retarda o seu juízo. Por Ele ser longânimo, embora o homem, embora a mulher estejam traindo Deus, Ele ainda está trabalhando. Ele ainda está pensando: eu vou buscá-lo. Eu pergunto: você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo? É que muitas vezes Ele fala connosco, mas a nossa arrogância, o nosso orgulho é muito mais alto. E nós não queremos ver a realidade. Nós só queremos ver o nosso prejuízo. Aquilo que eu passei, aquilo que eu perdi, aquilo que eu sofri. Mas Deus está falando. Longanimidade é a capacidade de suportar ofensas. É a capacidade de suportar danos, sem nos precipitarmos numa atitude condenatória.
sobre quem nos ofendeu ou sobre quem nos prejudicou. É muito mais a capacidade de ser paciente, mas é olhar para as circunstâncias gerais adversas e tentar perceber que eu já fiz a mesma coisa. Eu também já fui assim. Você está entendendo? Falar de perdão não é fácil. Falar de perdão não é politicamente correto dentro de uma igreja. Só que eu pergunto, você já olhou para a sua vida, já viu o que é que você era antes de entrar na igreja? As asneiras que praticámos antes de conhecermos a Deus, antes de Ele começar a trabalhar nas nossas vidas? Se calhar você ofendeu mais a outras pessoas, muito mais do que aquilo que você está a ser ofendido agora. Ser longânimo é não me ressentir. Eu não estou a dizer que é fácil, mas eu estou dizendo que é necessário. Se você realmente quer a presença do Espírito Santo na sua vida, dentro do seu coração, se você realmente quer usufruir das 9 virtudes que o Espírito Santo lhe dá, você vai ter que começar a pensar neste assunto, o assunto do perdão. Não há limite para a longanimidade. Ela se revela no poder prático de perdoar e de compreender o próximo. Muitas vezes o cristão fala em amar o próximo. Então, e o perdão? Quando você perdoa alguma coisa a alguém, isso não é um ato de amor? Quando você compreende a falha do outro, isso não é um ato de amor? Quando você vê que o outro está a passar dos limites, mas que mesmo assim há algo dentro de si que o impede de se irar, de ripostar, isso não é um ato de amor? Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes? É 7? Não. É por várias vezes, aquelas que forem necessárias. Perdoar alguém é um padrão próprio de um filho de Deus. Esta mensagem pode ser dura, mas é a realidade bíblica. O Evangelho, todo o Evangelho, ele nos leva ao perdão. Porque se você não consegue perdoar, você não espera que Deus o perdoe. Assim como vós quereis que vos façam, fazei vós também. E esta palavra do Criador incompassível que Jesus apresenta, já ouvi pregar muitas vezes, várias vezes, de várias formas, mas ela só tem um objetivo. Jesus apresenta aqui um número inimaginável para aquela altura, porque um talento era o ordenado de um mês de um trabalhador. De um mês. E um denário era o salário de um dia de um trabalhador. E ele vai dizer que há um que devia 10.000 e que o seu senhor lhe perdoou 10.000 denários. Ou seja, são 10.000 anos de trabalho. Ou 10.000 meses de trabalho. E o outro só devia 100 dias. Mas aquele que devia 10.000 denários, ele gostou de ser perdoado. Ele saiu todo contente para a rua. E estava tão contente que ele teve a coragem de chegar ao pé de um colega dele e dizer: tu deves-me 100. Deixa que me pergunte uma coisa. Isso é ou não é hipocrisia? Até eu fui perdoado tanta coisa, tão grave, tão obscena, tão podre, tão impura, e agora não vou perdoar uma ofensazinha a um colega meu, a um irmão meu? É isto que Jesus está aqui falando neste texto. Não é mais nada, é isto. A base é esta. Se tu fostes, tu também tens que
Da mesma forma que tu fostes, tu também tens que fazer. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o coração cheio de Deus, é assim que funciona. Não é com rancor, não é com mágoa, não é com ressentimento. Na minha vida diária, meus amados irmãos, a minha vida não serve exemplo a ninguém. Mas na minha vida diária, eu só tinha que estar zangado com toda a gente. Mas na altura que eu vou-me para zangar, eu vejo a cruz. Eu vejo aquele que lá estava ali, crucificado, vertendo o seu sangue por mim, pagando tudo aquilo que eu fiz. E eu já não sou capaz de me zangar mais. Falar de perdão não é barato. Um bom cristão, quando fala de perdão, ele se prostra aos pés da cruz. Essa é a mensagem que tem de ser falada na igreja. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós fazemos asneiras todos os dias. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado e da asneira. Só quando entrarmos na glória. E só vamos entrar na glória não por causa das nossas vidas, não por causa daquilo que nós queremos fazer, nada disso. Nós só vamos entrar na glória porque Deus nos perdoou. Só por causa disso. Não é porque você estuda muito, não é porque você lê muita Bíblia, não é porque você vem à igreja, não é porque você assiste aos cultos. Nada disso. Você só vai entrar na glória porque Deus o perdoou. Só por causa disso. Mais nada. A base está no perdão de Deus. Então a igreja que é a igreja tem que praticar o perdão também. Se nós queremos ser à semelhança de Cristo, com que direito nós acusamos o nosso irmão? A maior glória de Deus, a maior glória que Deus tem, é porque Ele foi perdoador. A maior glória que nós lhe damos é quando nós perdoamos, à semelhança dele, exatamente igual a Ele. Você quer dar glória a Deus? Então começa a perdoar. Começa a amar. Começa a ser mais paciente. Isto parece um paradoxo, isto. Então eu vou perdoar para que Deus seja exaltado. Eu vou perdoar para que Deus seja honrado. É através da atitude do perdão que nós mostramos a nossa longanimidade. E a nossa longanimidade, ela só aparece no nosso coração com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Homem e mulher que não tenha a capacidade de perdoar. Perdoem, meus amados irmãos, desta frase que eu vou dizer, muito rígida, muito dura. Mas ele não conhece o Espírito de Deus. Ela não conhece o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus no nosso coração, Ele nos leva a perdoar. Ele nos leva a relevar. Ele nos leva a pensar, se calhar Ele fez porque estava numa altura má. Ele estava numa altura difícil da sua vida. Ela estava numa altura complicada da sua vida. E então praticou aquela atitude. Isso é o homem longânimo. Ele consegue imaginar o porquê da atitude do faltoso. Moisés falou, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. O próprio Moisés não tinha as coisas que nós temos, não tinha o conhecimento que nós temos. Moisés era um homem gago.
Eu nem sei sequer se ele sabia escrever e ler, mas ele soube ver nas entrelinhas a bondade e a misericórdia de Deus. Este é o fruto, esta é a virtude que nós desejamos mais dentro da igreja. Não é a igreja que faz milagres, não é a igreja que faz curas, não é a igreja que faz show. A igreja que é a igreja, ela tem que praticar o amor. E você olhe para mim. Paulo foi criticado e todas as igrejas gentílicas foram criticadas e começaram a ser perseguidas. Sabe porquê? Porque eles eram unidos. Porque eles se protegiam uns aos outros, a ponto de serem autodominados, uma seita secreta, que se reuniam à porta fechada e ninguém sabia o que é que eles faziam, ninguém sabia da vida deles, não passava nada para fora. Sabe porquê? Porque se praticava a longanimidade na igreja primitiva. Leia Atos e você vai compreender. O povo se unia e se defendia uns aos outros. Paulo vai criticar a igreja de Corinto por causa mesmo disso, da falta de perdão, da desunião, da desavença. Havia grupinhos dentro das igrejas e eu fui vítima disso. Não foi preciso ir a Corinto, não é preciso ir a Paulo. Eu fui vítima de grupinhos dentro das igrejas. E alguns estão aqui presentes, sabem que isto é verdade. Mas o Espírito de Deus continua trabalhando em mim. E, meu amado irmão, não me peça para eu abrir mão desta ideia. Se alguém me ofender, eu vou-lhe perdoar. Eu fui vítima de um ataque pessoal, de pancada à porta da minha casa. Eu não estou aqui a dizer que eu sou melhor, eu não quero que isto sirva de exemplo para ninguém. Mas eu fui vítima de um ataque brutal à porta da minha casa, por parte de uns bandidos que lá estavam. Eu fui para o hospital. Eu vim do hospital e a primeira coisa que eu fiz foi chegar ao pé daquele que me bateu e dizer: eu não vou fazer queixa, tu estás perdoado. E eu tinha o olho inchado, com 9 pontos. Mas foi a primeira coisa antes de eu entrar em minha casa, foi: eu não vou fazer queixa de ti, tu estás perdoado. O meu coração ficou descansado. Eu dormi. Eu não fiquei remoendo, não fiquei pensando. Então como é que eu faço, pastor? Como é que a igreja tem que se portar? A igreja tem que se portar com o mesmo zelo pela obra que Cristo teve. Exatamente igual. Leia o Evangelho, leia os Evangelhos e siga o exemplo de Cristo. Siga o exemplo que Ele teve para com o Pai. Toda a pregação, ela deve ser direcionada. Todo o estudo, ela deve ser direcionado. Toda a meditação, ela deve ser direcionada para a base do perdão. Mas eu não posso fazer concessões ao pecado. Eu, porque sou um homem perdoador, eu não posso estar com os olhos fechados ao pecado. Pastor, já não percebi, eu vou-lhe explicar. Você pode e deve perdoar, mas também deve condenar o pecado. Mas há atitudes próprias dadas à igreja de fazer isso. E Paulo nos vai lá ensinar como é que fazemos lá em Corinto. Se eu vir alguém a pecar, se eu vir alguém a errar, a minha obrigação como crente é, com toda a longanimidade possível, com todo o amor, alertar o irmão: olha que tu estás a errar, olha que tu estás a entrar mal. Você diz-me assim: então se eu não aceitar, Paulo nos vai dizer, leva 2 ou 3 testemunhas. E fala da mesma forma. Sempre tentando. Porquê é que Paulo fala assim? Porque Paulo não quer condenar. Paulo quer ganhar. Porque ele diz, se ele se arrepender, tu ganhaste um irmão. E qual é o objetivo da igreja? Qual é o seu objetivo? Não é ganhar almas? Não é essa a sua missão?
Não é esse o seu ministério? Não foi isso que Cristo fez quando o converteu? Foi colocá-lo numa posição de ministro da reconciliação. Ora, se nós somos ministros da reconciliação, reconciliação de quê? Dos homens para com Deus. Então, se nós somos reconciliadores, como é que isso vai se conciliar com a condenação? Algo está errado. Você está a entender? Se ele não aceitar, mesmo assim, com 2 testemunhas, leva-o à igreja. E geralmente isso leva sempre à expulsão. Se a pessoa não se quer arrepender, então não vale a pena. Mas devemos nos lembrar sempre o seguinte: não nos é dado o direito de fechar a porta a ninguém para ter acesso a Deus. Ninguém tem esse direito. Nem pastor, nem diácono, nem presbítero, nem nada, nem irmão, nada. Ninguém tem o direito de fechar a porta a ninguém para se reconciliar com Deus. Ele vai determinar. Ele é que determina quando é que essa porta se fecha. Quer ver? Abra comigo lá. Já agora, rapidamente, eu estou terminando. Em 1 Coríntios, capítulo 5. Veja como é que Deus determina. Primeira Coríntios, capítulo 5. Verso 3. Aí em cima do verso 1 diz assim na minha Bíblia: a impureza da igreja de Corinto, as repreensões e as exortações. E no verso 1 Paulo vai começando dizendo assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha como é que estava a igreja de Corinto. Era uma igreja que, se eu fosse o pastor daquela igreja, eu chegava lá e colocava toda a gente na rua. Era uma pregação que era de cima a baixo. Mas olha como é que Paulo fala. Verso 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem também ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo está aqui dizendo é que ele está ligado ao espírito. Qualquer ato de exclusão do irmão da igreja, ele tem que ter a aprovação do Espírito Santo de Deus, ele tem que ter a aprovação do próprio Deus. É o juízo de Deus em atuação. Está vedado aos homens. Está vedado aos homens qualquer ato de juízo perante outro homem. Ninguém tem o direito disso, só Deus. A nossa missão não é julgar. A nossa missão é salvar, tentar salvar. E isso é feito com longanimidade, com paciência, com condescendência, com uma grande dose de amor, com uma certa atitude de fechar os olhos. Você já reparou quantos erros se praticam aí fora? E nomeadamente há algumas igrejas que não deixam os irmãos tomar a Santa Ceia porque ele anda em pecado. Agora imagine só o erro que nós caímos enquanto estamos condenando. Eu dizer que ele anda em pecado, mas já há 5 minutos atrás eu pedi perdão a Deus e Deus perdoou-lhe. Já reparou? Você está a entrar em julgamento
porque você quer entrar em julgamento, mas Deus já lhe perdoou? Amém, igreja? Amém. A nossa longanimidade tem que ser com os novos, com os velhos, com os mais velhos, com os mais novos. A nossa longanimidade tem a ver com os jovens da igreja. Eu sei que esta igreja tem poucos jovens, mas nós devemos ser condescendentes. Temos de ser longânimos, porque nós, ao sermos longânimos, nós estamos a dar um exemplo que eles vão seguir mais tarde. Tudo serve de exemplo. Eles vão se lembrar. Hoje podem ser um pouco rebeldes, hoje podem ser mais ativos para outras coisas, mas há um dia que eles vão se lembrar. Quantos testemunhos eu tenho ouvido falar de pastores que eram rebeldes até aos 20 anos, e aos 20 anos parece que uma pedra caiu em cima da cabeça deles e abriu a cabeça para eles começarem a pensar. E hoje são pastores. Hoje levam pessoas à salvação. Hoje ajudam pessoas a se levantar. Se não formos longânimos com as pessoas, nós vamos privá-los de Deus. Porque com a nossa arrogância, nós servimos de agentes de afastamento. Quantas vezes eu ouvi dizer: eu não quero ir àquela igreja porque aquela igreja é muito dura. Aquela igreja não tem amor. Eu não quero ir àquela igreja porque aquela igreja condena. Essa igreja perdeu um mal, ou duas, ou três. Porque a igreja pode entrar em ação disciplinar de uma outra forma. Há várias formas de levar as pessoas a compreenderem que estão erradas. Menos a condenação. Condenação nunca aproxima ninguém. Pela sua longanimidade, Deus tem dado tempo. A história bíblica nos revela que Deus fala: ainda não enchi a minha medida. Deus tarda-se em julgar, Deus tarda-se em irar. Deus dá tempo para que as pessoas compreendam. A graça de Deus, através do Espírito Santo, Ele vai trabalhando na pessoa. Já cheguei a trabalhar com pessoas que de um momento para o outro elas são trabalháveis, mas já cheguei a trabalhar com outras que demorei anos. Até que elas vissem, até que se abrissem os olhos. Anos. E eu continuei sempre falando da mesma forma. Não tapando o pecado, não tapando o erro, mas dizendo: ainda há tempo. Ainda há tempo. A porta ainda não fechou. Ainda há sempre tempo, meus irmãos. Há sempre tempo para eles que se convertam. A nós, igreja, a nós, filhos de Deus, só nos cabe seguir o exemplo de longanimidade, de bondade, de compaixão do nosso Salvador, de Cristo, daquele que já nos retirou do mesmo caminho onde esses agora andam ainda. Daquele que já nos perdoou das mesmas palavras que esses andam falando. Daquele que se esqueceu das mesmas atitudes que nós tomamos, iguais àqueles que hoje tomam. A única forma de eu cooperar com Deus, a única forma de eu ajudar a Deus, é perdoar. Então que nós sejamos hoje agentes do perdão, meus amados irmãos. Rancor, ódio, malícia, já o mundo está cheio. Não é preciso você procurar mais. O que o mundo não tem é amor, é paz, é tranquilidade. Eu nunca fui muito bom em campanhas evangelísticas. Nunca tive muito jeito para ir para a rua e pregar, como há aí alguns que é um dom. Eu reconheço que é um dom isso. Mas uma coisa é certa, eu já trouxe pessoas para Deus somente com um abraço e eu não abri a minha boca.
Porque às vezes é isso que as pessoas precisam, é um abraço. Não é pregações, não é grandes sermões bem estruturados, grandes teologias. É de nós chegarmos ao pé deles e dizer: olha, Jesus te ama. Nós vinhamos a pensar nisso hoje. Hoje é um culto especial, hoje é um sermão especial. Sem exemplo. Mas eu precisava de falar isso para a igreja. Porque os cristãos precisam de ouvir isto. Não só estes que estão aqui, não só eu, que também estou ouvindo, mas todos aqueles que estão lá em casa a ver-me agora, através da internet, que buscam o julgamento, buscam a virtude, buscam as coisas em condições, mas da forma errada. Você ganha almas e você leva pessoas à razão, somente por as compreender e pelas amar. Essa é a nossa missão, não temos outra. Amém? Amém. Senhor Deus, graças te dou, meu Pai. Graças te dou, Senhor. Graças te dou para a minha vida e para a vida destes meus irmãos. Graças te dou, Senhor, para a vida desta igreja. Graças te dou, Senhor, pela coragem que me dás para falar destes assuntos, os quais muitos não querem falar. Preferem tomar atitudes precipitadas, preferem, Senhor, julgar os outros segundo a sua razão. Mas tu colocaste um espírito longânimo nesta igreja. Tu colocaste um espírito de perdão, de amor, de compreensão, de paz. E por isso eu te louvo, Senhor, e por isso eu te exalto. E eu te louvo, Senhor, pela vida de todos estes que me tiveram ouvindo, Senhor. Porque com certeza esta palavra, de uma forma bastante especial, não normal, mas ela vai trabalhar em nós, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a nossa falta de compreensão. Perdoa-nos, Senhor, as nossas irritações. Perdoa-nos, Senhor, os nossos ânimos mais exaltados. Perdoa-nos, Senhor, os nossos julgamentos. Senhor, se for por aquilo que nós fazemos, nós não somos dignos de ser chamados teus filhos, Senhor. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua longanimidade, pela tua benignidade, pela tua santidade, nós hoje estamos aqui, libertos, justificados, resgatados pelo sangue daquele que morreu naquela cruz, o teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que tu nos possas, Senhor, abençoar, em auxiliar-nos, Senhor, a mudar os nossos comportamentos, em sermos, Senhor, mais abertos e mais compreensivos, a trabalhar melhor na tua obra, Senhor. Que o teu Santo Espírito inunde todo o nosso ser e limpe, Senhor, toda a mágoa, toda a angústia, todo o ódio e todo o ressentimento, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, o Pai da longanimidade. Oramos assim, Senhor, em teu nome, Jesus, querendo e recebendo estas bênçãos, para que pela nossa vida, Senhor, tu sejas honrado e glorificado. Amém. Glória a Deus.